Muito bem, DC2, hoje é 9 de fevereiro, nossa segunda aula aqui das turmas A e B. E a ideia agora é mostrar para vocês, né, um pouco dessa técnica aí que a gente vai usar para desenhar a perspectiva com 2 pontos de fuga. Tá? Então, assim, o que nós vamos fazer no primeiro momento? A gente vai desenhar uma perspectiva de um cubo. Tá? Esse cubo vai ter uma aresta de 3 unidades, né? Vocês podem usar essas unidades, né, se apoiando no escalímetro aqui, ou como é um cubo, simplesmente desenhar lados iguais, enfim, né, por proporção. E a gente vai mostrar uma variação da distância do observador, né, além da própria técnica, assim, né, de desenhar esse objeto propriamente dito. Então, eu vou começar marcando aqui, tá, uma linha nessa parte superior aqui da folha, tá? E essa linha aqui é o plano do quadro, tá? Esse PQ aqui, plano do quadro. O plano do quadro a gente tem que imaginar como um plano vertical, tá? Que está acumulado na vista superior, e apoiado nesse plano do quadro aqui agora, eu vou desenhar aqui um objeto, tá? Que é um cubo visto de cima. Um cubo visto de cima é um quadrado, evidentemente. Tá? E observem, tá, pessoas, que esse objeto ó, ele foi disposto aqui, em relação ao plano do quadro, num ângulo de aproximadamente 30 graus, 60 graus. A gente sempre recomenda que vocês não coloquem o objeto a 45 graus. Por quê? Porque 45 graus não privilegia nenhuma das faces do objeto. E quando a gente pensa nisso transposto para a arquitetura, né, como se isso aqui fosse um prédio e tal, sempre vai ter uma fachada que a gente quer ressaltar mais, né, que a gente quer dar mais importância. Então, a gente coloca isso girado. Se vocês quiserem usar ó, um esquadro, tá, para apoiar aqui, para marcar os pontinhos lá, né, de 30 graus para um lado, 60 graus para o outro, né, fiquem à vontade, tá? Isso é bem tranquilo, a gente não vai, né, ter nenhuma restrição nesse sentido. E agora, tá, eu vou posicionar, alinhado com esse ponto aqui, ó, com essa aresta, um observador, tá, que vai estar a uma determinada distância, que nesse caso aqui, ó, eu vou colocar ele a uma distância de 6 unidades. Tá? Então, esse cubo aqui, ó, ele tem a aresta igual a 3 unidades, e posicionei o observador aqui a 6 unidades. Esse observador aqui, ele está visto de cima, tá? Isso aqui é uma vista superior. Então, até vou, né, tentar ajudar vocês aqui. Vou desenhar aqui o que poderia ser uma cabeça, tá? Tá ali um narigão, né? Fazer um observador meio carequinha aqui, tipo professor, assim, né? Olhando lá na direção daquele objeto. Tá? Então, aqui está o ponto do observador. O que acontece agora, gente? Tá? O que nós vamos ver aqui agora nessa sequência? Esse observador aqui, quando ele olha para esse ponto aqui, tá? Esse ponto é o ponto que toca o plano do quadro. Tá? Então, esse ponto aqui ó, é a única parte do nosso desenho que a gente sabe que está em VG. Tá? O que é a VG? A VG é a verdadeira grandeza. Tá? Isso aí é uma informação que vocês guardem, que ela vai ser útil daqui a pouquinho. Tá? Primeira coisa que a gente faz aqui, ó, a gente tem que definir os pontos de fuga a partir desse observador projetados no plano do quadro. Então, a gente vai levar ó, uma linha do observador paralela a essa face aqui do objeto, e vamos encontrar esse ponto aqui. E na outra direção aqui, né, vou usar aqui o esquadro para me ajudar a marcar onde é que vai dar isso. Ó, a gente vai ter outro ponto ó, de outra linha que é paralela a essa dimensão aqui. Ó. Pontos de fuga significam né, um ponto, enfim, no infinito, para onde convergem linhas paralelas. Como a gente está oblíquo em relação ao objeto, a gente vai ter 2 pontos de fuga. Né? Um paralelo a essa dimensão, outro paralelo a essa dimensão. E agora, tá, aqui na parte de baixo do desenho, eu vou começar a perspectiva propriamente dita. Isso é uma coisa que às vezes dá uma certa confusão né, na cabeça das pessoas, porque parece que tudo isso aqui é um desenho só, mas na verdade o que eu vou fazer agora é o seguinte. Ó,
eu vou desenhar aqui uma outra linha, tá? Uma outra linha horizontal, que vai ser a linha do horizonte. E eu vou projetar, ó, a partir daqueles 2 pontos de fuga lá no plano do quadro, linhas perpendiculares aqui para encontrar o ponto de fuga aqui e o outro ponto de fuga aqui. Então, isso aqui é um PF, isso aqui é outro PF. Tá? Então, estão aqui, ó, os 2 pontos de fuga. E a seguir, tá, gente, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa verdadeira grandeza que está aqui, que está alinhada com o observador. Tá? Isso não precisa estar obrigatoriamente alinhado, a gente alinha nos primeiros desenhos para facilitar a vida. Tá? Então, está alinhado com o observador. Vou descer essa linha aqui, ó, e essa linha que está por aqui, eu sei que isso aqui está em verdadeira grandeza. Tá? Então, agora a ideia é a seguinte, ó, tá? Eu vou mostrar para vocês... Oi? Sobe um pouquinho o desenho. Ah, sim, vamos lá, deu. Aí, eu vou mostrar para vocês agora o seguinte, ó, vamos imaginar que aqui a gente tem uma vista lateral desse objeto, tá? Uma vista lateral. E esse objeto aqui, ele é um cubo, tá? Que tem três unidades, né? Por 3 unidades por 3 unidades. Então, digamos que ele esteja aqui assim, ó, tá? Esse cubo aqui, tá? Isso aqui é só uma vista ortogonal para ajudar vocês, tá? A gente vai imaginar que esse observador aqui, ó, ele está olhando, né, para esse cubo a essa altura aqui, que é a altura da linha do horizonte. Então, essa verdadeira grandeza que está aqui, ó, 1, 2, 3, né, 3 unidades de altura, a linha do horizonte passa justamente na altura da segunda unidade. Eu poderia ter colocado essa linha do horizonte em qualquer altura, tá? Eu arbitrei que essa altura ia ser a de 2 unidades. Tá? Então, marquei aqui a VG, e agora é só levar essas linhas aqui para o ponto de fuga. A gente começa essa montagem aqui, né? Ó, levando essas linhas lá para o ponto de fuga. E o que falta agora é definir até onde vai esse cubo aqui, né? Até onde é que vai esse cubo. E para definir isso, a gente tem que usar a visão do observador. O observador, ele olha para aquele ponto da esquerda, ó, ele olha para aquele ponto, projeta o ponto no plano do quadro e desce, ó, da projeção daquele ponto no plano do quadro, vertical, perpendicular aqui, encontramos essa aresta. Depois o observador, ele olha para o ponto da direita, projeta no plano do quadro e desce isso aqui perpendicular e encontramos aqui a outra aresta. Então, reforçando um pouquinho aqui, né, só para aparecer melhor aí no vídeo para vocês, temos aqui esse cubo visto em perspectiva por um observador que está a uma distância de 6 unidades e uma altura de 2 unidades. Tá? Então, esse é o esquema básico, assim, né, que a gente utiliza para poder armar uma perspectiva como essa. Dá para desenhar um cubo em perspectiva direto fazendo isso aqui, ó? Pô, claro que dá, né? É evidente que dá. Mas claro que nós estamos começando por um objeto simples, né? Justamente para simplificar essa questão do método propriamente dito. Tá? Então, esse cara aqui, né, está a uma determinada distância e a uma determinada altura, e o que ele enxerga projetado lá no plano do quadro é o que a gente vai ter aqui como resultado dessa perspectiva. E a partir daí, né, gente, outras coisas são possíveis, né? Se eu quiser, enfim, né, usar esses mesmos pontos de fuga aqui para, sei lá, daqui a pouco armar um outro desenho aqui, sei lá, faz de conta que tem um outro cubo aqui, né, numa parte mais alta, né? Ele vai obedecer, ó, as mesmas regras, né? A diferença aqui é que como esse cubo que eu desenhei agora, ele está mais alto, eu estou enxergando a parte de baixo dele. Né? Enquanto que nesse cubo aqui, que foi o que a gente mostrou para vocês, eu só estou enxergando 2 faces. Certo? Então, vamos na sequência aqui, retomando a gravação. A ideia agora, né, é fazer o mesmo desenho. Tá? E aí, claro, né,
como eu desenhei com a mão pesada, já ficou marcado aqui na folha de baixo. Então, é um pequeno truque assim que o professor está usando para montar o desenho rapidamente aqui, né? Já estou vendo ele ali. O que vai mudar agora, gente? Agora eu vou colocar esse observador, ó, a uma distância que é o dobro da distância anterior. Tá? Serão 12 unidades de distância aqui. Tá? Então, essa distância aqui, ó, 12 unidades. Tá? Então, aqui está o observador. Tá? Vou desenhar de novo a cabecinha aqui, com o nariz, as orelhinhas e a carequinha aqui. E aí, o que vamos fazer? Né? A partir do observador, ó, vamos levar um ponto paralelo ao objeto, tá? Desse lado aqui, isto aqui é paralelo a isto, e vamos puxar um outro ponto paralelo, ó, lá na outra direção, tá? Isso aqui, ó, é paralelo lá. Eu gosto de fazer os desenhos à mão livre, e acho que vocês também têm que tentar fazer à mão livre, mas nada impede, né, de lançar, com o auxílio de um esquadro, de uma régua, né, um pontinho lá adiante para tentar, né, puxar essa linha e saber o que vai acontecer. Tá? A gente não está aqui para proibir ninguém de usar o instrumental, a gente só vai incentivar que o desenho seja realmente feito à mão livre. Tá? Vou desenhar aqui embaixo agora uma linha de horizonte, tá? Que é essa linhazinha aqui. Vou baixar esse ponto até aqui. Vou baixar esse ponto até aqui. Tá? Então, aqui os dois. E vou marcar a VG, não me lembro agora quem perguntou, mas a VG, ela está aqui, ó. É o que toca o plano do quadro, tá? Que é esse aqui. E aqui está a nossa linha do horizonte. Tá? Deixa eu subir um pouquinho o desenho. Isso aqui é um ponto de fuga. Isso aqui é outro ponto de fuga. Então, marcando aqui, né, de novo, vamos colocar esse cubo aqui, né, a cerca de 2 unidades, né? Ó, 1, 2, 3, né, 2 unidades aqui. Isso aqui vai lá para o ponto de fuga agora. O que vai dar de diferente aqui, né, gente, em relação à perspectiva anterior? Vamos ver. Ó. Como é mesmo que a gente define a profundidade do cubo? O observador olha para aquele ponto, projeta o ponto no plano do quadro. Ó. Fechem os microfones aí, gente, por favor, tá? Ó. Tem alguém cantando. Tem alguém cantando, peraí. Okay. Então, gente, o que acontece aqui? Ó? A VG está aqui, né? O observador olhou para aquele ponto lá, projetou no plano do quadro e vai descer isso aqui agora até aqui assim. De novo aqui, o observador olhou para lá, projetou no plano do quadro e vai descer isso aqui, ó, até aqui. Reforçando um pouquinho aqui a perspectiva, ó, tá aí, né? O nosso cubinho visto agora a uma distância de 12 unidades. O que mudou, né, em relação ao anterior? Ó? O que aconteceu aqui? Qual é a diferença básica que tem? Né? Aqui a distância do observador era 6. Aqui agora a distância do observador é de 12. O que mudou na perspectiva? Mudou basicamente o seguinte, ó. Quanto mais longe o observador estiver, mais afastados vão ficar os pontos de fuga e menor vai ser a distorção da perspectiva. Quanto mais próximo o observador estiver, mais próximos vão cair os pontos de fuga e mais distorcida vai ser a perspectiva. Né? Ela vai ficar uma perspectiva mais pontuda, digamos assim. Tá? Aqui tem um outro croquisinho que já estava pronto, tá? Mas para mostrar para vocês a diferença. Aqui o observador está a 3 unidades, né, de distância. Então, olhem como essa perspectivinha aqui ela acaba ficando realmente mais distorcida do que aquelas outras. Então, isso são, né, os parâmetros, digamos assim, né, da montagem da perspectiva. Distância do observador
e a altura do observador. Por enquanto, a gente vai trabalhar mudando a distância, e a partir do próximo exercício da aula que vem, a gente vai mudar também a altura desse observador, né, para vocês poderem entender, né, o que acontece aí. Então, esse aqui é o resultado, tá, dessas duas perspectivinhas aqui. Tá? Lembrando, né, que se vocês quiserem, né, nessas perspectivas aqui, já trabalhar, né, com a ideia, né, de alguma escala humana, né, colocar alguma figurinha humana, alguma coisa assim, né, dentro daquilo que vocês já conhecem, já sabem fazer, e eventualmente ainda, né, lançar mão de algum recurso, enfim, né, de cor aí na perspectiva, vocês, né, têm total liberdade para isso. Tá? A ideia, nesse primeiro momento, é praticar esse desenho de perspectiva, né, de um objeto bastante simples, usando essa ideia de variação, né, da distância do observador em relação àquilo que vocês estão vendo.